Escritura. Capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Podemos sentar. Queridos e amados irmãos, pastores, fazendo esta leitura bíblica, nos vem uma pergunta: o que nós estamos fazendo do chamado de Deus para nossas vidas? E quando nós falamos em líderes, sacerdócio, nós sabemos que nós temos uma responsabilidade. E nós temos que estar atento a esta responsabilidade. Porque o chamado para liderar, o chamado para ser sacerdote, é algo de suma importância nas nossas vidas. E quando nós vamos meditar na palavra, quando nós vamos buscar algo da parte de Deus, e nós vamos questionar a Deus o porquê do chamado, nós teremos várias respostas. Lendo esse texto e olhando a biografia do apóstolo Pedro, nós vamos questionar por que Deus chamou este homem, o Senhor Jesus chamou este homem para ser pastor da sua igreja. E nós vamos olhar João, que andava sempre ao lado de Jesus, e nós vamos questionar por que Jesus não escolheu João, o apóstolo do amor, para ser o pastor da sua igreja, e sim a Pedro, o homem que negou a Cristo, o homem que fracassou diante daquela passagem por andar sobre as águas, a sua fé falha, um homem sanguinário, o homem da espada. E às vezes nós vamos questionar ao Senhor o porquê. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, senhores pastores: o chamado ministerial, o chamado para ser líder, nós não podemos questionar, porque todas as vezes que o Senhor chama alguém para liderar ou para ser sacerdote, o primeiro ponto é a transformação na vida do líder, a transformação na vida do sacerdote. E Pedro agora, depois de transformado, o Senhor Jesus o chama, e o Senhor Jesus o faz alguns questionamentos, e o Senhor pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de tudo. E o Senhor faz a terceira pergunta: Pedro, tu me amas? E aí o Senhor entrega nas mãos de Pedro uma grande responsabilidade. O Senhor entrega nas mãos de Pedro a igreja. Aqui o Senhor diz: então apacenta as minhas ovelhas, vai tomar conta do meu rebanho. E aqui eu pergunto, queridos, por que o Senhor entrega a igreja na mão de Pedro? Porque Pedro era um líder nato, Pedro foi preparado para ser líder, Pedro foi um homem que o Senhor lhe preparou para uma grande jornada, porque liderar, ser pastor não é fácil. Ser pastor, irmãos, às vezes nós temos que ter pulso, nós temos que ter força, nós temos que ter coragem, nós temos que ter garra, e acima de tudo, temos que ter Deus na nossa vida, ter o Senhor como nosso guia, como a nossa direção, para tomar as decisões que nós precisamos ter no dia a dia, à frente da grande responsabilidade que o Senhor nos confiou. Às vezes nós pensamos que o líder, ele não tem responsabilidade. Às vezes nós achamos que pastorear é somente sentar em uma poltrona e ficar determinando. Vai ter momento nas nossas vidas que nós vamos ter que nos levantar e partir para o campo de batalha. Vai ter momento em nossas vidas que nós vamos ter que nos levantar
porque todo líder, todo sacerdote, ele é a vidraça, ele é o espelho, ele tem que estar na linha de frente, porque toda a igreja, todo o ministério está olhando para ele, esperando algo dele. Então nós temos uma grande responsabilidade, que é aquilo que o Senhor nos confiou, fazer a obra dele com amor, com dedicação e com coragem. O líder precisa ter disposição, o líder precisa ter coragem para fazer aquilo que o Senhor lhe chamou para fazer em determinado lugar. Então cada um de nós temos uma responsabilidade. Pesa sobre cada um de nós a responsabilidade de corresponder àquele que nos chamou. E ele nos chamou pelo nome. Nós lembramos da passagem de Zaqueu, quando ele chega embaixo da figueira, ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. O profeta Isaías também diz que ele nos chama pelo nome. E nós fomos chamados pelo nome para assumir uma grande responsabilidade. E nós precisamos exercer essa responsabilidade com muita maestria, com muito zelo e com muito cuidado. Por isso eu venho aqui nesta manhã perguntar a mim e aos senhores: como é que nós estamos agindo diante do chamado do Senhor Jesus para nossas vidas? Como é que eu tenho me comportado diante deste chamado? Eu tenho gerado frutos? Eu tenho dado resultados? Porque isso depende de nós, senhores. Isso depende de mim, de você. Aonde nós formos chamados e colocados, nós precisamos gerar frutos e frutos permanentes para a honra e a glória do Senhor Jesus. Nós não fomos chamados para sentar em uma poltrona, cruzar os braços e esperar o acontecer. Nós fomos chamados para fazer acontecer. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para ser exemplo. Nós fomos chamados para ser a luz. Nós fomos chamados para gerar frutos e frutos permanentes na obra do Senhor. Ninguém foi chamado para cruzar os braços e ficar olhando, esperando acontecer. É hora da igreja, dos líderes se levantarem e fazer a sua parte como liderança, para que a obra de Deus cresça. Depende de mim e de você. Mas como nós temos agido diante desta responsabilidade? Eu vi agora há pouco o pastor presidente preocupado com o número de obreiros, porque muitos não estão atentando para a sua responsabilidade. No dia, na hora da consagração, são tantos juramentos. E um dos questionamentos é se você pode estar presente nas AGOs. No desejo de ser consagrado, posso. Mas depois de consagrado, desaparece. Cadê a sua responsabilidade? Cadê a responsabilidade com a convenção? Então nós precisamos atentar, porque nós fomos chamados para ser sacerdotes, reis, profetas. Nós somos a nação santa, um povo eleito, e nós precisamos agir como tais. Ah, pastor, mas esse texto bíblico, ele não é para nós, irmãos. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, ele inclui todos nós como sacerdotes. Ele nos inclui como líderes. E nós precisamos trazer esta responsabilidade que nós tanto almejamos um dia na vida. Agora é hora de colocar esta responsabilidade em dias. E a primeira responsabilidade de um líder é obedecer à sua liderança. É ser obediente ao seu pastor. É atentar para as ordens do seu pastor. É atentar para a convocação do seu líder. Um bom soldado tem que estar pronto para a batalha. E nós somos soldados de Cristo Jesus. Nós estamos na lida. E quando o nosso líder dá o grito, nós temos que estar prontos. Leia para mim Hebreus 13, versículo 17. Quem pode ler? Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores,
Obedecei a vossos pastores. Olha essa palavra, sujeitai-vos a ele. Porque são eles que velam por vós. Por quê? Como aqueles. Você vai dar conta de um rebanho, pastor. Você tem um rebanho sobre a sua responsabilidade. E tem que fazer com alegria. Tem pastor que está no campo, está murmurando. Foi Deus que te colocou lá. Seja fiel naquele campo e você será colocado em lugar de destaque. Não murmure aonde Deus te colocou, mas seja exemplo. Faça daquele lugar a melhor igreja, o melhor campo, a igreja mais próspera, porque foi Deus que te chamou. E se Ele te chamou, Ele se responsabiliza. E não, temendo. Você está com medo de quê, pastor? Pastor Paulo te enviou usado por Deus. E se você está lá é porque Deus te escolheu. Fique tranquilo, Deus é contigo. Deus vai te usar naquele lugar. Aquele lugar será canal de bênçãos. Então tome posse da tua bênção e obedeça a voz do teu pastor. Olha. Continua, pastor Augusto, por gentileza. Amém? Então obedeça a voz do seu pastor. Não bata de frente com teu líder. Quantos pastores estão batendo de frente, irmãos? Isso vai gerar maldição no teu ministério. Isso vai gerar problemas. Mas quando você atenta à voz do teu pastor, com certeza a bênção do Senhor está sobre a tua vida, porque sem contradição nenhuma, o menor é abençoado pelo maior. Se ele mandou, atente à voz, porque ele é um homem usado por Deus, ele é a boca de Deus nesta terra. E quando ele te mandar, diga que eu estou pronto para fazer a obra. Se levantar contra a liderança é tempo perdido, senhores. Se levantar contra o líder, nós estamos mergulhando na maldição. Então a responsabilidade nossa, obedecer à voz dos nossos pastores. Pastor não pode estar envolvido em motim. Pastor não pode estar envolvido em disse-me-disse. Pastor não pode fazer parte de fofocas. Você é o espelho lá na igreja, pastor. E quando alguém tentar se levantar, repreenda em nome de Jesus, porque isto é caso sério para a tua igreja. Mas se você repreender, nada impedirá o caminhar da igreja, porque Deus está à frente aonde há união. Atente para a voz do teu líder. Seja submisso. Espere a tua vez. Ela vai chegar, e se você plantou obediência aqui embaixo, com certeza você vai colher obediência. Sabe por que muitos líderes reclamam? Porque plantaram a desobediência e estão colhendo os frutos do que plantaram. Agora quem planta obediência vai colher obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Orar pelo teu líder é uma responsabilidade nossa. Orar pelas lideranças, orar por estes homens, para que Deus venha iluminar o nosso presidente, a mesa diretora. A mesa diretora depende das nossas orações. Mas quantos de nós, irmãos, esquecemos disto? Pastor Paulo não precisa de oração. Quem disse isso, irmão? Pastor Paulo é carente das nossas orações, pesa sobre ele um grande peso e ele necessita da direção do Espírito Santo. Ao invés de criticar, ao invés de falar, vamos colocar o joelho em pó, vamos colocar o rosto no pó, interceder pelo nosso presidente, pela mesa diretora. Uma coisa boa, uma coisa saudável, é uma convenção que vive em paz, uma convenção que vive um clima de paz. Isso é gostoso. Agora você quer ver ruim, irmão? É uma congregação em pé de
guerra. Sabe por que surgem as guerras? É porque os obreiros, os pastores que pesam sobre eles a responsabilidade de interceder pela convenção, estão olhando para outro rumo e esquecendo que a oração faz efeito na vida de muitas pessoas. Então não se esqueça de orar pelos seus pastores. Não se esqueça de orar pela sua convenção. Mas acima de tudo, sim, pastor. Porque confiamos que temos boa consciência com aqueles que em tudo querem portar-vos honestamente. Amém. Nós temos esta responsabilidade para com os nossos líderes. Obedecê-los. Nós temos que obedecer. Não existe gravata grossa aqui não, irmão. Aqui não tem dono de si. O dono daqui, o nosso dono é o Senhor Jesus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Esse é o tema desta GO. Nós somos propriedade dele e nós temos que viver de conformidade com a vontade dele. Como pastor, eu tenho que interceder pelas nossas lideranças. Amém. Valorizando a sua igreja. Hebreus 10 e 25. Não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns, antes ademoestando-vos aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Amém. Não deixando a vossa congregação. Parece que alguém aqui nesse texto já tinha abrido mão da congregação ou não ia mais lá. Nós estamos vivendo a época em que muitas pessoas não estão valorizando a igreja que lhe foi confiada. É dia e noite, ligando para o presidente, pastor, não dou conta mais de ficar aqui. Eu acabei de dizer que a melhor igreja, irmão, é aquela que você faz. A melhor igreja é aquela que você coloca o coração naquele projeto. A melhor igreja é aquela que você prepara o melhor sermão para trazer para as ovelhas que vão lá te ouvir. A melhor igreja é aquela que você cuida do rebanho como manda o Senhor Jesus. Esta é a melhor igreja e nós precisamos valorizar a nossa igreja. Quantas pessoas que perderam a ética e começam a falar mal da sua igreja. Fala mal da sua convenção. Se a convenção não está te servindo, irmão, se desligue dela, mas não fale mal dela. Aqui nós fomos chamados, irmãos, para zelar pelo nome da nossa igreja, pelo nome da nossa convenção e colocar o nosso coração no projeto que Deus nos chamou. Eu fui encaminhado para cuidar, para pastorear a igreja em Canaã dos Carajás. Um desafio tremendo. E a responsabilidade é maior porque pesa sobre o pastor Osiel o sobrenome Posidônio. Aqui é que eu tenho que ter zelo. Aqui é que eu tenho que ter cuidado. Porque as pessoas estão olhando para o pastor Osiel, filho do presidente, esperando algo a mais. E ali nós temos nos dedicado naquela obra. E Deus tem abençoado aquela obra. Quando você coloca o coração no projeto, quando você coloca o amor na igreja que está sobre os seus cuidados pastorais, você vai ver aquela igreja se tornar a melhor igreja do estado do Tocantins, a melhor igreja da Cia de Seta TO, porque você se empenhou, colocou o seu coração naquele projeto e Deus tem derramado bênçãos, porque ali está o teu tesouro, o teu coração está ali. Faça da igreja que você está pastoreando, que você está se congregando, a melhor igreja desse estado. Faça da tua igreja um canal de bênçãos. Faça da tua igreja um referencial na tua cidade. Cuide da igreja que está sob os seus cuidados pastorais.
Essa é uma responsabilidade nossa, cuidar da igreja que está sobre os nossos cuidados pastorais. Jeremias 48:10. Jeremias 48, versículo 10. Misericórdia. Misericórdia. Maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. De qualquer jeito. Ninguém faz a obra de Deus de qualquer jeito, irmão. Tem um jeito certo de fazer a obra. Tem pastores conservadores, mas não é que conserva a sã doutrina. Ele recebe a igreja, fica 10 anos na igreja, e a igreja do mesmo jeito, ele conserva até a tinta, ele não pinta de outra cor mais. Vai passar a igreja para um companheiro, não tem mais banco, não tem mais som, não tem nem crente mais. Porque não tem o zelo, o cuidado que o Senhor lhe confiou. Quantos pastores recebem uma igreja arrumada e passam aquela igreja, pastor, de uma forma que entristece o substituto? Porque estão fazendo a obra de Deus de qualquer jeito. Outros estão usando a tese das pequenas igrejas, grandes negócios. E nós temos que saber que a igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja, ela precisa ser cuidada, zelada, porque Deus tem ciúme da igreja. Então cabe a mim e a você cuidar desta igreja, trazendo a esta igreja a preciosa semente, cuidando do patrimônio, cuidando dos crentes. Isto é responsabilidade nossa. Como é que está a igreja que está aos seus cuidados pastorais? Pastor, eu vou dizer uma verdade, eu não dou conta mais de ficar lá. Eu relaxei, pastor. Mas nesta manhã, eu creio que o Espírito Santo está falando com pessoas aqui. E que a partir desta GO nós vamos mergulhar no projeto chamado igreja, o qual o Senhor nos confiou, para dar o melhor ali naquele lugar, o qual o Senhor nos escolheu para estar. Nós temos esta responsabilidade e nós precisamos zelar da igreja do Senhor. Precisamos dar o melhor na igreja do Senhor. Porque senão o Senhor irá cobrar de nós, o Senhor irá requerer de nós, se nós não cuidarmos da igreja. Zelando pela sã doutrina. Zelando pela sã doutrina. A Assembleia de Deus tem doutrina. A Assembleia de Deus ainda zela pela sã doutrina. E nós fomos chamados para doutrinar as igrejas que estão sob os nossos cuidados pastorais. Líderes, sacerdotes, têm que ter esta preocupação. Mas muitos estão abrindo mão da sã doutrina. Pastor, não pode apertar, pastor. Porque se apertar, os irmãos vão embora. Irmãos, doutrina não mata crente. Doutrina edifica crente, doutrina leva crente para o céu, doutrina faz o crente mais forte. Tem muitos crentes aí cheios de mimimi, tem muitos crentes Nutella, sabe por quê, irmãos? Porque não tem doutrina, não estão sendo ensinados, estão caindo em falsos profetas, em falsas mensagens, porque estão recebendo massagem ao invés de mensagem, estão recebendo elogios ao invés de trazerem a verdade. É hora de nós continuarmos, irmãos, com a sã doutrina. Quanto mais doutrina, mais a igreja está cheia. Quem doutrina tem igreja cheia. Culto de doutrina é festa, porque o povo gosta de doutrina. E pesa sobre nós essa responsabilidade. Doutrinar a igreja que está aos nossos cuidados pastorais.
Esta é a responsabilidade nossa. Tiago 1:22. Quem pode ler para nós? E serdes cumpridores da palavra, e não somente. Tem muita gente, irmãos, que estão só nessa classe de ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Estão ouvindo, mas não estão praticando. Bate na mesma tecla todos os dias, mas não coloca em prática. E nós precisamos viver o que nós pregamos. Nós pregamos o que vivemos. Não basta apenas ouvir, tem que colocar em prática. Pastor tem que ser pastor, irmãos. Líder tem que ser líder. Sacerdote tem que se apresentar como sacerdote. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ver em nós a imagem de Cristo. Ver em nós o exemplo para o rebanho que está sobre os nossos cuidados pastorais. Não é só ouvir, mas praticar a palavra. Tem muitas pessoas que têm a Bíblia de cor na cabeça, cita versículo por versículos. Mas a palavra tem que estar no coração do homem. Porque quando nós guardamos a palavra em nossos corações, nós não vamos pecar contra o Senhor. Então nós precisamos praticar a palavra de Deus. Tem pessoas nos observando, queridos. Tem pessoas olhando para mim e para você. E nós temos que falar mais alto através do nosso testemunho. Lucas 6, versículo 46 ao 49. Lucas 6, do 46 ao 49. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê, queridos? Porque não guardou esta palavra no coração. E o que nós estamos vendo ultimamente são líderes, sacerdotes fracassando porque não estão guardando a palavra no coração. E nós precisamos guardar esta palavra para nós vencermos todas as lutas, todas as batalhas que Satanás tem lançado sobre cada um de nós. Se a palavra estiver em nós, nós venceremos as lutas em nome de Cristo Jesus. João 8:47. Queridos, nós precisamos zelar da sã doutrina. E fique tranquilo, porque doutrina não mata crente. Doutrina fortifica crente. Crente doutrinado é crente que está pronto para a batalha. Crente doutrinado é crente raiz. Crente que aguenta o rojão. Por isso nós, como líderes, como sacerdotes, precisamos zelar pela sã doutrina e não abrir mão dela. E não abrir mão dela. Precisamos, pesa sobre nós também a responsabilidade do bom testemunho. Do bom testemunho. O líder,
o sacerdote precisa ter bom testemunho. Pastor, eu não me preocupo com isso, pastor. Se eu fosse você, se preocuparia. Se eu fosse você, se preocuparia. Mateus capítulo 5, versículo 16. Quem puder ler? Sim. Glória a Deus. Um líder precisa dar bom testemunho dentro da igreja, fora da igreja. Um líder precisa dar bom testemunho dentro da sua casa, porque a sua casa é a sua primeira igreja. Se você não der um bom testemunho dentro de casa, irmão, está tudo perdido. Dura coisa é um filho, a esposa olhar, o pastor doutrinar e olhar, meu Deus, não acredito no que eu estou ouvindo. Porque nós só damos testemunhos aqui dentro, mas nós precisamos também dar bons testemunhos fora da igreja. Pastor, eu não estou nem preocupado com o que estão falando de mim. Amém. Mas se eu fosse você, se preocuparia. Um dia Jesus perguntou aos discípulos o que o povo diz ao meu respeito. Se Jesus se preocupou, por que eu e você não vamos nos preocupar? Não fale mal, mas que falem de mim. Pastores, as pessoas têm que olhar para nós e dar bons testemunhos ao nosso respeito. A cidade ao qual nós estamos morando, pastoreando, as pessoas lá fora têm que olhar para nós e ver em nós um bom testemunho. Será que as pessoas falam bem de nós como pastores? Será que o meu testemunho está impactando vidas lá fora? Ou será que o meu testemunho tem afastado pessoas da igreja? Pastores, nós precisamos ter cuidado, pastores. Cuidado. Tem muitos pastores que estão perdendo o testemunho por coisas simples. O que nós temos visto nos dias atuais são pastores se expondo nas redes sociais. E quando um membro da igreja questiona, fica valente. Porque aquele membro está olhando para você e ele tem você como espelho, como homem de Deus, como um grande exemplo. Pastores namorando na rede social. Nas madrugadas, ninguém está vendo, a esposa está dormindo, então eu vou navegar, mas eu quero te dizer uma coisa, que Jeová, o Deus Todo-Poderoso, Ele não fecha os olhos e Ele contempla-nos nas madrugadas, nas manhãs, Ele está de olho em nós. E quantos pastores estão perdendo o respeito, porque não tem mais bom testemunho? Nós precisamos ser o exemplo dos fiéis. A nossa igreja tem que ter uma boa visão ao nosso respeito. Eu fui militar por 18 anos. No dia em que eu voltei para a igreja, eu larguei a arma de mão. Porque pastor não precisa andar com 38 do lado. Pastor conta com a proteção divina. E muitos podem até questionar, eu sou militar reformado, mas eu não carrego arma de fogo comigo. Eu carrego a Bíblia Sagrada, a qual eu uso para pregar para drogado, para viciados e todo tipo de pessoas. E muitos me chamam, quando me chamavam lá fora pelo nome, hoje me chamam de pastor. Eu chego lá no quartel, eu sou sargento reformado, mas quando eu chego no quartel, pastor Paulo, o tenente-coronel presta continência para mim. Hoje eu sei o valor de um bom testemunho, porque eles lá fora estão olhando e estão vendo a imagem de Cristo na minha e na sua vida. Nós precisamos dar bons testemunhos. Eu tinha um apelido muito feio no quartel, mas quando eu me reconciliei, agora só me chamam de pastor. Pastor chegou, o coronel presta continência, todos falam comigo, uns querem oração. Isso é bom testemunho. E eu te pergunto, como está o teu testemunho na cidade qual você pastoreia? Como está?
Pastor Aziel, o senhor veio hoje aqui doutrinar, essa função é do pastor Paulo. Ele me deu a oportunidade, daqui a pouco vou embora. Não sei se eu volto mais, mas o que Deus colocou no meu coração, estou transmitindo nesta manhã aos senhores pastores. Como está o teu testemunho? Vamos lá? Lucas 9, versículo 18 ao 22. Então, leia aí que eu já vou encerrar. Lucas capítulo 9, versículo 18 ao 22. Sim. Sim. Certo. Sim. Olha aí Jesus perguntando, o povo estão falando o que de mim? Agora eu não quero que o povo fale nada ao meu respeito? Sim. João Batista. Outros Elias. Sim. E vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro, o pastor Pedro, esse que assumiu a igreja, que escreveu essa carta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é prova de transformação, isso é prova que Pedro já estava crente, isso é prova que Pedro já conhecia Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós fomos chamados para ser o diferencial. Pastor tem que honrar esse título de pastor. Pastor, as pessoas têm que olhar para ele e ver a imagem de pastor. Pastor não é atleta, irmão. Vestir uma bermudinha, camisetinha cavada, ele não vai ser reconhecido como pastor. Pastor não pode andar de qualquer jeito, de qualquer forma. Pastor precisa se apresentar como pastor, ser conhecido. Isso é liderança, isso é sacerdócio. E como é que está o nosso testemunho? Jesus disse, olha, alegrai-vos por ter o vosso nome escrito no livro da vida. E aonde é que está escrito o nosso nome, pastor? No livro da fofoca? No SPC, Serasa? Se o nome estiver sujo aqui, imagine no céu. Pastor, isso é pesado? Sim, mas é obrigação nossa, é responsabilidade nossa ter bom testemunho nessa terra. Tem pastor que não compra mais fiado em lugar nenhum. E já receberam o título de caloteiro. A igreja sofre, os irmãos padecem por falta de um bom testemunho. Então cuide, zele desse título, desse chamado. Você orou, você jejuou, você chorou para chegar aonde você chegou. Então dê bom testemunho, porque essa é a nossa responsabilidade como líder e como sacerdote. E para finalizar, a responsabilidade de amar uns aos outros. Nós estamos vivendo a crise de amor no meio pastoral, na igreja. É uma briga. É um puxando o tapete do outro. É um torcendo para o outro tropeçar para assumir o lugar. Cuide da igreja que você recebeu. Ore pelo seu irmão. E nós somos a igreja que mais pregamos o amor. Mas não demonstramos o amor uns com os outros. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 e 2, e eu vou encerrar agora. Ainda que eu falasse muito bonito, e dos anjos, e não tivesse caridade, o amor seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu profetizasse dentro da igreja, e conhecesse todos os mistérios,
E toda a ciência, conhecimento sobre conhecimento, títulos, diplomas, ainda que eu tivesse isso tudo, ainda que eu tivesse toda a fé, se eu não tiver amor, nada disso, irmão, tem importância. Não adianta pregar bonito, ensinar bonito, não adianta ser o bambambam. Se você não tiver amor, tudo acabado. Tudo de água abaixo. E o amor não é só da boca para fora, o amor tem que ser demonstrado com atitudes. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas não olham mais no olho um do outro e faz aquela declaração de irmãos, eu te amo em Cristo Jesus. As pessoas não pegam mais na mão uma da outra. As pessoas estão pensando em si próprios. Ele não quer saber a situação do companheiro. Lá no quartel, quando um companheiro se machuca, quando é ferido, nós jogamos na costa e levamos até o lugar de atendimento. Nós não largamos ele para trás. Mas nós estamos vivendo uma época que cada um por si, Deus por todos. E para nossa história, para nossa igreja, para nossa convenção crescer, o amor tem que estar em primeiro lugar, porque o amor é eterno. Tem muita gente apaixonada, paixão é efêmera, é passageira. Nós temos é que amar uns aos outros. E dedicar e declarar este amor com atitudes. A palavra diz que se aumentar a iniquidade, a maldade. E a maldade tem crescido no nosso meio. As pessoas perderam o amor pelos seus líderes. O respeito. Eu me lembro quando o pastor Sebastião Andrade chegava lá em casa, nós pedíamos bênção para ele. Benção, pastor. Deus abençoe. A mamãe organizava, tratava com honra. Isso é amor. Mas hoje nós estamos vivendo uma época em que as pessoas olham para o líder como se estivesse vendo uma pessoa qualquer. E o amor, onde é que fica? Você tem amado, irmão? Nós estamos vivendo uma época que obreiros não conseguem olhar um no olho do outro. Obreiros que o pastor determina, vai fazer uma visita, não, pastor, com ele eu não vou. Porque eu não me dou bem com esse obreiro. Que história é essa? Obreiro não se dá bem com outro obreiro. E aqui nós tiramos a maior lição da história, porque Pedro, ele não era muito chegado a João. Mas depois da transformação, depois do encontro com Cristo, Pedro sobe a porta formosa junto com João, aquele que ele não dava bem. Um era sanguinário, o outro era amoroso demais. Tem gente que diz isso, não, esse aqui é amoroso. Eu já sou irmão, esse irmão que Deus colocou ao teu lado é o teu companheiro de batalha. Então ame ele, é ele. Vocês vão subir juntos a porta chamada formosa. E quando chega lá, alguém vai dizer e vai te pedir algo, você vai dizer, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Nós precisamos e temos a responsabilidade como líder de amar uns aos outros. É inadmissível um líder, um sacerdote dizer que odeia uma ovelha dele, irmão. Eu tenho ouvido muito isso, pastor, sair com raiva da ovelha. É inadmissível, o pastor tem que sofrer as aflições e amar aquele que Deus o confiou para cuidar. Que nós possamos guardar esta palavra. Que nós possamos colocar em prática esta palavra, porque pesa sobre nós uma grande responsabilidade, e naquele grande dia nós seremos cobrados como líderes e sacerdotes. Amém? Deus abençoe a todos, muito obrigado.